Olha só, Tarcísio de Freitas, gente, afirmou que não vai tolerar invasões de terras no estado de São Paulo. O governador garantiu que quem desobedecer às regras vai ser punido com prisão, ou seja, o invasor vai parar na cadeia. O Tarcísio disse o seguinte, abre aspas, não vamos transigir, nós seremos duros para garantir o direito de propriedade, fecha aspas. As declarações do governador foram feitas durante um evento de agro em Uberaba, Minas Gerais. Uma cutucada no Lula, ô Mano? Sim, e uma cutucada correta, né? Porque cabe ao Estado fazer com que a lei seja cumprida. A propriedade privada é um elemento essencial da Constituição e da democracia liberal e cabe ao Estado cumprir a lei, respeitar a propriedade privada. Até porque, quando o Estado se omite nesse papel, acaba acontecendo a barbárie, acaba o enfrentamento direto entre invasores e proprietários, muitas vezes com arma, leva muitas vezes a um banho de sangue que não interessa a ninguém, não é bom para nenhum dos envolvidos. Então é fundamental que o Estado cumpra o seu dever e garanta o direito de propriedade para os legítimos proprietários. Agora, esse final de semana teve a treta envolvendo a AgriShow, né, Pavanato? O ministro da Agricultura não gostou muito de ter sido desconvidado aí do evento. Não gostou de ter sido desconvidado, mas foi desconvidado com razão. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro, você teve 3 invasões de terra. Nos 3 primeiros meses do governo Lula, você teve 16 invasões de terra. Aí você quer que o agronegócio tenha apreço pelo governo Lula, sendo que eles facilitam, legitimam a invasão de terra? O Lula viaja em comitiva para a China, junto do Stedley, que era líder desse movimento terrorista que é o MST, é um movimento terrorista. Usem lá, a galera que invadiu o Planalto é terrorista. E o MST? É terrorista. Desrespeitam a propriedade privada, prejudicam terras produtivas. É isso que eles fazem. Mas aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo tem que se respeitar a propriedade privada. E digo mais, se vai invadir terra e o fazendeiro tiver condições de se defender, tem que se defender. Tem que receber o MST na bala. A propriedade privada tem que ser respeitada. E a polícia tem que fazer o papel dela de punir, impedir que esse tipo de coisa aconteça. Onde já se viu? Que quer ter terra, compre, busque, vá atrás. E se o governo ele quer resolver o problema de quem não tem terra, se quisesse distribuir as terras públicas, a maior parte das terras improdutivas do país são terras que pertencem ao governo. A verdade é que o Lula não quer resolver esse problema. Ele quer continuar mantendo aquela militância ali engajada para continuar, inclusive, se vingando do agronegócio por ter apoiado o Bolsonaro e depois quer que ele convide para o AgriShow? Não vai convidar. O Bolsonaro foi muito bem recebido no AgriShow. As pessoas receberam ele, aplaudiram. Agora eu quero ver o Lula ir lá. Vai lá, Lula, testa a sua popularidade. Eu só acho engraçado o seguinte, quando eu concordo a gente cobrar a responsabilidade política do PT e do Lula pela leniência com as invasões de terra do MST. Mas esse discurso da leniência e tal, que eu acho correto, a gente apontar a responsabilidade, tem que valer também para outros tipos de crime. Quando a gente fala, por exemplo, na leniência do bolsonarismo com quem estava acampado em quartel e invadiu o Planalto, aí a gente está forçando a barra, não tem responsabilidade. Bolsonaro não era presidente quando houve invasão. Mas a leniência com desrespeito à lei, com desrespeito... Desrespeito à lei se manifestar, mano? Não entendo isso. Você é contra a manifestação? Você não é a favor da liberdade de expressão? Movimentos extremistas precisa ser cobrada. A gente tem que responsabilizar as lideranças políticas e chamar a responsabilidade. A invasão foi criminosa, mano. As manifestações não. O Estado não tem que fazer nada em relação a manifestações. As pessoas têm o direito de se manifestar. Goste ou não da pauta da manifestação. Mas então o Lula tem que fazer de conta que o MST não está fazendo nada. Não. A invasão do Planalto aconteceu em qual governo? A invasão do Planalto aconteceu... não viaja. Os seus radicais estão saindo do ponto. Então cabe ao Lula falar... É impressionante como o mano gosta do Bolsonaro. Como cabia antes ao Bolsonaro dizer não invadam o Planalto, não fiquem acampados pedindo golpe de Estado. Os manifestantes invadiram o Planalto no governo Lula. O responsável pela invasão foi o governo Lula que prevaricou na segurança. Agora, você queria que o Bolsonaro o quê? Impedisse manifestações democráticas? É legítimo as pessoas irem pra rua fazer manifestação? A legislação garante esse direito. Agora o Bolsonaro tinha que violar o direito das pessoas, tudo em nome de um discurso limpinho? Não, o Bolsonaro fez o que podia.
legítimo, assim como invadir terra não é legítimo. A gente precisa cobrar dos líderes políticos que não passem pano para o radicalismo da sua própria militância. Que tipo de crime existe em se manifestar? Existe crime em invadir. E a invasão aconteceu no governo Lula. Esse é o fato. E golpe de Estado, isso é um radicalismo que leva ao que levou no dia 8 de janeiro. Cabe a líderes políticos exercerem com responsabilidade o seu papel de liderar a própria militância. Então a gente precisa cobrar agora o Lula que comande e dê uma voz de comando para o MST, dizendo não invadam propriedade. Então, esse tipo de postura tem que valer para os dois lados. Eu acho impressionante como o Mano, ele sempre precisa atacar o Bolsonaro. Ele não consegue fazer uma crítica ao Lula, uma crítica ao MST, sem voltar no Bolsonaro. A verdade é que o Bolsonaro não é responsável pelas invasões do MST. O Lula é. O Bolsonaro não é responsável pela prevaricação na invasão do Planalto. O Lula é responsável. Agora o Bolsonaro tinha que acabar com uma manifestação? A Constituição garante o direito de manifestação. Dizer que todos os que estavam na manifestação queriam golpe, não. Eu conheço várias pessoas que participaram. Eu não participei porque eu achava que era absolutamente inefetivo, mas conheço pessoas que participaram e que não tinham pretensão de golpe. Aí você resgata o Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Pelo amor de Deus, a gente está falando do terrorismo do MST. O padrão de cobrança tem que ser igual. Mas é igual. O Planalto foi invadido no governo Lula, mano. Tem que cobrar dos dois. Políticos precisam ter uma voz firme. Que prédio público o Bolsonaro permitiu a invasão? Os da própria militância. Esse é o meu ponto. Muito bem. Chega de debate por aqui. Eu quero ouvir a voz da razão, uma voz ponderada. Não aguento mais essa estridência de um lado e do outro. Por favor, Antônia Fontinelli. Só um minutinho, Felipe. Acontece que a gente estava falando do AgriShow, aí os dois voltaram lá para 8 de janeiro. Para a CPMI, exatamente. Vamos andar com esta pauta, gente. Já estamos em maio, mês das noivas. Já quebrou tudo, já reformaram. No dia 1º de maio já temos um deputado que perdeu a virgindade. Então vamos voltar para o AgriShow. AgriShow é o seguinte, Bolsonaro foi aclamadíssimo, tudo bem, AgriShow é a turma do Bolsonaro e tem a coisa do MST fazendo uma invasão atrás da outra. Agora, a história do ministro ter sido desconvidado, que o presidente da AgriShow fala, não, a gente só pediu que ele viesse no dia seguinte para que não se encontrasse e não tivesse saia justa, uma vez que tínhamos aqui Tarcísio e Bolsonaro. Ok, acho importante que todos apareçam e tal. Agora parece que foi retirado milhões de um patrocínio do Banco do Brasil para o pessoal do agro. E aí quem perde mais uma vez? O povo, o país, por causa dessa guerra besta, Lula e Bolsonaro. Vamos botar o país para andar, gente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já não sei mais para quem apelar. E outra coisa, um recadinho que eu vou aproveitar, porque estamos falando de Tarcísio, republicanos, meu partido, sim, ainda é. Ainda é porque eu não vou sair, né? Porque eu não vou abandonar quase 32 mil pessoas que me confiou. Tomem cuidado, prestem atenção. Presidente nacional do Republicano, abra seu olho, senão você vai perder o Tarcísio, tá? E pode ser que o Republicano perca o futuro presidente desse país. É um recadinho que eu tenho para dar, lembrei, obrigada.